Olá a todos, hoje iremos enfim abordar o projeto do sistema de controle de estabilidade veicular para os modelos que desenvolvemos e simulamos nas últimas aulas. Nós vamos definir os objetivos de controle, montar a estrutura ou diagrama de blocos e projetar o controlador para a função ESC, para depois simularmos esse sistema em malha fechada no MATLAB Simulink, e assim poder analisar o comportamento do veículo frente a alguns cenários de simulação que iremos propor para testar o desempenho do controlador. Na aula passada, chegamos nesse diagrama de blocos em malha aberta, sem a ação do controle U. O que iremos fazer agora é fechar essa malha e estabelecer uma lei de controle para o torque de restauração MSC. Vimos que as duas variáveis importantes que devem ser monitoradas no controle de estabilidade são o Side Slip Angle Beta e o Yaw Rate Psi ponto. Uma terceira variável é o ângulo de rolagem Φ, mas por enquanto nós não vamos considerar essa variável e vamos nos concentrar somente nessas duas, o ângulo side slip e o yaw rate. Primeiro vamos analisar o ângulo de side slip, o beta. Nós vimos que essa variável ela precisa estar no intervalo de segurança para que o veículo não derive numa manobra brusca. O controlador ESC precisa então manter o side slip angle numa faixa segura de operação. Então, o primeiro objetivo de controle é manter beta dentro de um intervalo que queremos denotar como beta limite, ou seja, dentro dos limites configurado entre menos beta limite e mais beta limite. Matematicamente, formalizamos essa condição como sendo o módulo de beta deve ser inferior a um beta limite. Para evitar a saída e entrada direto nesse beta limite da função ESC, nós vamos adotar uma estratégia do tipo histerese, da mesma forma que fizemos no ABS. Entrar no valor ligeiramente superior e sair no valor ligeiramente inferior. Vamos definir esses limites como sendo um limite high, um limite de ativação um pouco acima do beta limite, e um limite low, onde ele vai desativar ligeiramente abaixo do valor médio, que é o beta limite, representado aqui por esse pontilhado em vermelho. A segunda condição é sobre o yaw rate. Nós vimos que é necessário que a taxa de guinada realize um rastreamento de trajetória em relação ao yaw rate desejado, que vamos chamar Psi-D ponto. O objetivo é fazer com que o yaw rate não atinja valores muito elevados, fora do padrão desejado para uma manobra com segurança. Então, a condição é de que o yaw rate medido menos o yaw rate desejado seja menor do que um limite para a taxa de guinada. Então, definimos como limite psi ponto ou limite taxa de guinada o valor onde iremos monitorar a diferença entre o valor medido de yaw rate e o desejado. Como esse valor pode ficar negativo, nós iremos tomar o módulo dessa diferença. Essas duas condições satisfeitas, iremos considerar que o veículo está realizando manobras de forma normal. Assim, o torque nesses dois casos será igual a zero, atendendo essas duas condições. De qualquer forma, é importante esclarecer que essas duas condições elas não são exaustivas, pois existem outras formas de definir esses limites ou mesmo outras condições para ativação da função ESC. Na prática, como o ESC funciona junto com o ABS, outras condições devem ser verificadas mutuamente entre os dois subsistemas. Entretanto, de alguma forma, essas duas condições sobre o beta e sobre o yaw rate, elas devem ser monitoradas direta ou indiretamente pela ECU do veículo. Além disso, como temos o objetivo primário de mostrar o princípio de funcionamento desse sistema, essas duas condições são mais do que suficientes. Aqui precisamos definir qual a trajetória seguir para a taxa de guinada desejada, ou seja, é necessária a definição de psi ponto desejado. Para isso, precisamos relacionar a taxa de guinada com o esterçamento da roda ΔF, que é o comando que vem do motorista. Sabemos que psi ponto é a velocidade longitudinal sobre o raio e o ΔF, pelas definições de dinâmica veicular para o modelo bicicleta, é L sobre R mais o coeficiente de subterço KUs vezes a aceleração lateral. Aqui podemos substituir a aceleração lateral pela velocidade longitudinal ao quadrado sobre o raio. E agora podemos simplificar o raio dos três termos, chegando à expressão o zero sobre L mais KUs vezes o zero ao quadrado. Este ganho nós iremos dar o nome de G psi ponto, que será o ganho da taxa de guinada em função do esterçamento da roda. Assim, iremos definir como psi ponto desejado vai ser igual ao ganho psi ponto vezes ΔF, que é o esterçamento da roda.
e G psi ponto é este ganho representado aqui nesta equação. Entretanto, este ganho ele pode assumir valores elevados da forma a inviabilizar este cálculo. Na realidade, essa expressão possui uma limitação, uma saturação superior dependendo da aceleração lateral do veículo. A força lateral MAY, ela não pode ser maior do que a força de atrito μ vezes mg, ou seja, AY, que também pode ser definido como U0 ao quadrado sobre R, tem um limite superior em μ vezes g. Passando U0 para cá dividindo, fica U0 sobre R e U0 sobre R, essa relação é psi ponto. Então, psi ponto ela tem uma saturação superior em μg sobre U0. Essa conta, este ganho, o cálculo desta expressão, ela tem uma saturação aqui em μg U0, não pode passar deste valor. Então, matematicamente, como é que a gente vai definir esse D ponto? Vai ser o mínimo entre μg sobre o zero e o valor do ganho, U0 sobre L mais KUs U0 ao quadrado vezes delta F. Como esses valores podem assumir números negativos, nós vamos tomar o módulo dos dois termos, porque assim garantimos que vamos selecionar o menor valor entre os dois e o sinal nós vamos corrigir multiplicando pelo sinal de ΔF. Então, nós chegamos na expressão final da taxa de guinada desejada para ser utilizada como referência a ser rastreada. Definimos então as condições para as duas variáveis, side slip e yaw rate. Neste caso, se essas duas condições aqui mostradas forem satisfeitas, não há ativação da função ESC. O que precisamos definir agora é o que fazer quando esses limites são ultrapassados. Quando o módulo de beta é maior do que o limite, e a diferença entre a taxa de guinada e a taxa de guinada desejada ultrapassa em modo o limite psi ponto. Na literatura, encontramos diversas formas de estratégia de controle de estabilidade. Controle ótimo, controle preditivo, não linear, enfim. Muitos trabalhos têm sido desenvolvidos para lidar com esse problema de controle. O que queremos mostrar na aula de hoje é seguir a premissa que temos adotado para apresentar as estratégias aplicadas em sistemas automotivos. Controlador simples, funcional e de fácil entendimento e aplicação. Então, para essas duas hipóteses, nós iremos utilizar um controlador proporcional derivativo, tanto para o beta quanto para o yaw rate. Temos então o MSQ beta igual a Kp vezes beta mais KdS vezes beta. E o MSQ psi ponto igual a Kp, que multiplica o erro entre psi ponto desejado e psi ponto, mais KdS, que multiplica o erro entre psi ponto desejado menos psi ponto. Essa diferença aqui é o erro de trajetória. Quando formos para a simulação, explicarei a razão de não incluir o termo integral neste controlador. Duas observações que precisam ser feitas em relação a essa estratégia de controle. Primeiro ponto, nós temos duas estratégias de controle separadas. O que queremos fazer é considerar um MSQ total sendo igual ao MSC proveniente da estratégia de beta mais o MSC proveniente da estratégia psi ponto. Assim, nós podemos habilitar em separado cada uma das estratégias para ver o comportamento resultante veicular. Vamos definir assim dois flags, um Enable MSC Beta e um Enable MSC Yaw Rate, que iremos habilitar ou desabilitar cada um dos controladores, ou deixar os dois habilitados, ou mesmo desabilitar o controle de estabilidade por completo, zerando os dois flags. Um segundo ponto que precisamos analisar é que aqui estamos considerando que o beta a ser regulado é zero. Esses termos devem ser, na teoria, zerados. Mas na prática, sabemos que, numa manobra de esterçamento, o beta ele nunca vai ser zero, pois desde que você tenha uma velocidade lateral, beta será um número não nulo, mesmo em manobras estáveis. Ele só vai de fato para zero quando a manobra for finalizada e o veículo seguir em movimento exclusivamente longitudinal. Isso é bem um paradoxo de controle de beta. Tentamos regular o valor em zero, mas ele nunca vai para este valor no transitório do movimento lateral. Entretanto, apesar de não ser zero, o side slip pode orbitar em torno dele. Então aqui temos o limite superior e inferior e que o zero ele pode variar desde que atenda aqui os limites de segurança. E isso atende plenamente os objetivos de controle, desde que de fato ele não ultrapasse esses limites de segurança pré-estabelecidos para o veículo. Essa é a ideia base que sustenta a formação dessa estratégia de controle. Feitas essas considerações e definições, agora vamos para o MATLAB Simulink e ver como implementamos tudo isso que nós acabamos de definir para as condições de ativação do ESC e a aplicação da estratégia de controle proporcional derivativo para o side slip e o yaw rate.
Vamos abrir então o modelo que fizemos na aula passada, o modelo ESC2DOF 3DOF Gráficos. Vamos renomeá-lo. Eu salvei aqui como Ctrl+SC 2DOF 3DOF Gráficos. Nós vamos aproveitar integralmente a estrutura. O modelo nós não iremos mudar. O que nós iremos mudar é só essa caixinha, que por enquanto a gente manda 0, mas agora nós vamos mandar um sinal de controle para os dois casos. Então o que nós vamos fazer para mexer somente nessa caixinha de controle, nós vamos selecionar aqui da forma como eu estou fazendo, clicar com o botão direito e fazer Create Subsystem from Selection. Criamos agora um subsistema. Aqui, esse subsistema, nós vamos chamá-lo de controlador 2DOF. Então ele vai receber inputs aqui dentro e vai sair com um output para o nosso sistema. Com isso aqui, nessa caixinha que nós vamos fazer o nosso controlador 2 graus de liberdade. Duplo clique aqui dentro, ele vai abrir para a gente o que estava lá, o 0 que manda para a saída. É claro que a gente vai ter que mudar isso aqui. A saída não vai ser mais 0. Nós vamos tirar esse MSC 2DOF. E vamos fazer aqui nesta caixinha de controlador 2DOF a nossa estratégia de controle. Vamos abrir então a biblioteca do Simulink e pegar alguns blocos aqui que vamos utilizar. Use Defined Functions, essa função. Aqui nos blocos mais utilizados, constante, ganho, produto. Aqui em operações matemáticas, o ABS, o Minmax. Aqui em Discontinuities, o Relay. Aqui em Mesh Function, Sign. Os blocos mais usados, o somador. Em Signal Root, esse seletor, vou explicar qual que é a função dele. E também nós iremos pegar o Switch. E em contínuo, nós vamos pegar o nosso PID Controller. Última coisa que precisa pegar é o input aqui em Sources In. Então agora nós temos todos os elementos necessários para montar a estratégia de controle no Simulink. Lembrando que eu vou fazer toda a estratégia de controle por diagrama de blocos. Pode usar script MATLAB? Pode. Vou fazer aqui para vocês entenderem a construção de todo o processo passo a passo. Então a primeira coisa é nomear as nossas entradas nesse sistema. Nós precisamos ter duas entradas. Eu tenho que em eu vou copiar e colar uma outra. Então essa primeira entrada vai ser o meu vetor de estado X e o segundo vai ser o delta F. Nós precisamos de ler o esterçamento da roda e os estados. Se nós formos aqui para cima e voltar para o sistema inicial, apareceu aqui os inputs X e delta F. E é isso que queremos fazer. Nós vamos pegar o X, pegar a informação do estado e o ΔF nós vamos pegar aqui desta ramificação para cá. Voltando no sistema, vamos agora montar as estratégias. Primeiro eu vou montar a estratégia para o beta. Então para o beta a primeira coisa é calculá-lo. Vamos vir para cá com essa função e vamos colocar a função de beta. Então a função é o arco tangente da velocidade lateral sobre a velocidade U0. O 0 nós iremos ler da workspace que vai ser carregada através de um arquivo de inicialização. E esse U1 vai vir de quem? Vai vir da minha variável X. É a primeira variável de estado que eu vou ler. Eu vou colocar beta. Com a função de beta, o que nós temos que fazer? Calcular primeiro o módulo. Nós vamos ligar, colocar, esse aqui vai ser o módulo de beta. Com o módulo de beta, o que nós iremos fazer é colocar a nossa esterese, o nosso relay aqui. Então esse relay vai pegar o beta e comparar em relação aos limites de ativação e de desativação. Posso fazer isso em script? Pode. Agora vamos fazer de uma forma diferente para vocês aprenderem uma outra forma de trabalhar com os limites de ativação e desativação utilizando esse relay que nós vamos renomear para esterese. Agora vamos pegar o switch e ligá-lo aqui na entrada da condição, que será o módulo de beta com esterese. E aqui ele tem que comparar com quem? Com o threshold. Esse threshold vai ser o limite beta. Se esse valor for maior do que o limite beta, ele vai ativar o PID controller. Esse PID ele vai ser ativado. É claro que aqui na esterese ele vai esperar até chegar no limite high. Ótimo, é isso que tem que acontecer. Mas aqui a condição é, passou do limite beta, ele vai ativar o PID. Não passou, ele tem que mandar 0. Então a condição, se ela é satisfeita, eu ativo a condição de cima. Se ela é não satisfeita, eu ativo a condição de baixo. E o PID, ele tem que ver qual sinal? Ele tem que pegar o sinal de beta. Duplo clique no PID. Nós vamos configurar inicialmente esse sistema para um controle do tipo PD. Aqui nós vamos colocar um KP underline beta. Aqui embaixo um KD underline beta. Nós vamos diferenciar os ganhos para os dois controladores de yaw e de beta. Passada pelo switch, aqui nós vamos colocar o nosso flag Enable Beta. Se esse valor
valor for 1, nós estamos ativando este controlador. Se esse valor for 0, nós estamos excluindo esse controlador do sistema. Fizemos a primeira malha de controle para o controlador beta. Então agora nós vamos para o controlador de yaw. Então para o controlador de yaw nós vamos precisar do ΔF, que é o esterçamento que está vindo do comando, que é o esterçamento da roda, que é oriundo de um comando de volante. Eu vou copiar este ganho aqui. Vamos colocar esse ganho como G1, é aquele ganho que nós calculamos lá da relação yaw, ângulo de esterçamento da roda. Nós pegaremos este valor e iremos multiplicar por ΔF. A entrada é ΔF, a gente multiplica pelo ganho e vai ter o psi desejado sem a saturação. Precisamos pegar em absoluto este valor e nós precisamos comparar com o máximo e mínimo de quem? Com a saturação. Nós precisamos configurar o número de entradas, que são 2 entradas. Colocaremos uma entrada para cá e a outra vai ser uma constante, que nós vamos definir como sendo o quê? Mi vezes G sobre o zero. Então, o mínimo dessa operação, nós iremos multiplicar pelo elemento final, que é o sinal do esterçamento da roda. Porque este valor pode assumir valores negativos em função do esterçamento da roda e multiplicar, porque aqui nós não podemos fazer antes, porque o mínimo vai pegar os valores absolutos. Eu não tenho necessidade de colocar valor absoluto aqui, porque nós estamos considerando que todos esses valores são positivos. Com isso, nós calculamos a saída disso aqui, o yaw rate desejado. E precisamos agora comparar esse yaw rate desejado com o yaw rate medido. Vai vir de onde? De x. Vamos pegar esse seletor, colocar aqui, e nesse seletor o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar a variável de estado correspondente. Nesse seletor nós estamos lendo duas variáveis de estado, então aqui no import size vamos colocar 2, e o vetor que eu quero é a segunda variável de estado. Então aqui vamos colocar 2. Então aqui eu mostro as duas entradas, eu estou selecionando a segunda porque é o yaw rate medido. Eu tenho que fazer o que agora? Eu preciso comparar este valor medido com o valor desejado. Aqui é o yaw rate medido. Então aqui eu preciso modificar, como este é o principal desejado, ele fica com mais ou menos, eu configuro nesta caixinha, menos mais, e agora eu tenho o erro entre o desejado e o medido. E agora vamos proceder da mesma forma. Vamos copiar um switch, colocar a constante 0 e aqui essa vai ser uma condição de decisão. Vamos copiar o PID e colocá-lo nessa entrada, duplo clique no PID e dentro do bloco vamos selecionar controlador PD e os ganhos proporcional e derivativo, vamos colocar KP-YAW e KD-YAW. E a entrada do PD será o erro entre o yaw rate desejado e o yaw rate medido. Falta colocar agora o Enable YAW, vamos copiar aqui o Enable YAW, vamos habilitar Enable YAW. Para a gente diferenciar os controladores com 2 graus de liberdade, nós vamos colocar Enable Beta underline 2, para dizer que de 2 graus de liberdade, Enable YAW underline 2. Então o que vamos fazer agora é somar os dois valores. Vamos pegar esse somador, mudar a configuração. Aqui eu esqueci de colocar o valor absoluto. Então aqui nós temos o módulo de yaw rate menos o yaw rate desejado. Aqui em cima é o PD controller yaw. Aqui em cima é um PD controller beta. E aqui no switch nós vamos configurar essa parte de detecção de enable cross zero. Nós vamos tirar este ponto. Para fins de visualização de dados, nós vamos querer plotar o yaw rate desejado. Nós vamos vir aqui e pegar esse sinal. Então aqui nós vamos configurar o primeiro sinal out MESC2, que é 2 graus de liberdade. E aqui nós vamos configurar esse sinal 2, YR yaw rate desejado. Com isso nós configuramos o controlador de beta e de yaw para 2 graus de liberdade. Vamos vir aqui em cima e temos aqui a nossa componente. E esse YDR2 nós vamos colocar um ponto para nós lermos isso na workspace. Agora vamos replicar este módulo de controlador 2DOF para o de 3 graus de liberdade. Vamos apagar esta constante e ligar o vetor de estado e ΔF nessas duas entradas. E agora aqui dentro vamos fazer algumas modificações. O que precisamos fazer? Pouquíssimas alterações. Primeiramente aqui no yaw rate medido, agora nós temos 4 variáveis de estado, duplo clique, vamos colocar o import size 4 e a segunda variável de estado. O resto aqui não muda e aqui nós vamos mudar os flags. Vamos colocar enable beta 3 e enable yaw 3. O resto continua a mesma coisa. A única coisa que faltou configurar foi a esterese. Vamos colocar switch on point limit high, switch off point limit low. Vamos fazer isso para os dois controladores.
controlador 3DOF aqui embaixo e o controlador 2DOF aqui em cima, a mesma coisa, esterese, não esquecemos de colocar limite high e limite low. Aqui queremos fazer também a leitura do Y desejado para 3 graus de liberdade, vamos copiar. Então aqui o Y desejado para 3 graus de liberdade. E é interessante plotar também o torque calculado pelo controlador. Nós vamos colocar mais duas saídas. Uma para calcular o torque em 2 graus de liberdade, vamos chamar de MSC2DOF, e a outra para o de 3 graus de liberdade, MSC3DOF. Para facilitar a organização, nós vamos colocar o primeiro grau é o 2DOF, o segundo é o 3DOF, depois o terceiro nós vamos clicar aqui, colocar o torque, o 4 nós vamos colocar o torque de 3 graus de liberdade, o 5 nós vamos colocar o Y desejado para o controlador 2DOF, o 6 vamos colocar para o Y desejado 3DOF, o 7 para a força lateral em 2DOF, já está aqui, e o 8 para a força lateral em 3DOF. Uma outra alteração que nós vamos fazer, nós vamos pegar o sinal do ângulo da roda ΔF da Workspace, porque vai ficar mais fácil da gente configurar esse sinal utilizando o script. Vamos abrir a biblioteca e pegar em Sources from Workspace, arrastar para cá. Então agora eu quero buscar os dados da manobra da Workspace que nós vamos criar o sinal lá. E vamos dar o nome de ΔF. Finalizamos o Simulink, agora vamos para o arquivo de inicialização dos parâmetros. Então aqui está o arquivo de configuração, os parâmetros do controlador. Aqui não muda em nada, os parâmetros continuam os mesmos. Então aqui nós vamos começar a mudar nos parâmetros do controlador. KP beta, KD beta, limite beta, limite high, limite low. A mesma coisa para os parâmetros do controlador yaw rate, KP yaw, KD yaw. E o limite do PC. Aqui eu tenho os limites do beta, aqui eu tenho o limite do PC, ponto. E aqui eu tenho a habilitação dos módulos de controle. Enable beta 2, enable yaw 2, enable beta 3 e enable yaw 3. Eu vou brincar com esses valores para habilitar diversos módulos em função do flag que eu setar aqui. Aqui eu tenho o cálculo do ganho estático de yaw rate. Eu estou considerando uma manobra com coeficiente subterço igual a zero, um coeficiente neutro. Então eu vou simplificar o cálculo do meu ganho. Então lá eu defini como G1, que eu tenho que mudar para G1. E que se eu quisesse definir um G2, eu estou colocando direto como constante, tanto faz. Posso colocar lá um G2, ou então colocar a fórmula mg sobre o zero, como eu coloquei lá. Aqui é uma modificação. Eu criei uma função fishhook. Essa função ela tem como argumentos o tempo de simulação e a amplitude. Em vez de usar o signal builder, eu estou construindo o sinal aqui em função dos parâmetros de tempo. Eu vou deixar isso aqui também na descrição do vídeo. Vocês copiem, então vocês podem colocar a amplitude que vocês quiserem, que ela vai configurar a manobra de esterçamento da roda em função desses parâmetros. Então aqui eu estou simulando com uma amplitude de 10 graus, esterçamento de roda para um lado e para o outro. Em 10 segundos ele vai me retornar um tempo e uma saída. Esse tempo e uma saída eu vou colocar na variável ΔF, que vai ser lida na Workspace da forma como nós configuramos agora. Vai executar a simulação com o nome aqui tem que estar batendo com o nome do modelo em Simulink. E aqui a preparação para as variáveis para plotar os gráficos. Então aqui eu fiz algumas modificações para incluir os toques corretores, a taxa de guinada desejada para os dois casos. Então eu teve que aumentar aqui os vetores, as forças aqui continuam as mesmas, porém aqui eu mudei a ordem dos valores. E depois eu vou plotar os gráficos da mesma forma, utilizando o script no MATLAB. Vou deixar também isso aqui na descrição do vídeo, esse script da manobra e da preparação e a plotagem dos gráficos. Aqui duas correções que nós fizemos é KP beta tem que ser maiúsculo, KD beta em maiúsculo, e aqui é limite yaw que nós colocamos, não é limite psi. Então agora, antes de rodarmos as simulações, vamos testar diversos cenários para analisar o comportamento de diferentes controladores. Então aqui nós vamos fazer escalonado e analisar cada um dos cenários. Cenário 1, os dois controladores de beta habilitados e os dois de yaw rate desabilitados. Então aqui plotamos o side slip angle e aqui o yaw rate e aqui a taxa de rolagem e o ângulo de rolagem só para o modelo 3 graus de liberdade. Primeiro vamos analisar o beta. O pontilhado preto é o beta limite que configuramos para 2 graus. Em verde são os dois limites da esterese, o limite high e o limite low. O controlador de fato ele só vai ser ativado na linha superior, tanto aqui no positivo quanto aqui no negativo, e vai sair na linha inferior também nos dois casos. Então a excursão máxima não ultrapassa 5 graus e o controlador PD consegue manter ele na faixa de segurança configurada para o veículo. Esse delta aqui configuramos para 20%,
do valor limite que configuramos para 2 graus. E no final, o beta vai a 0, pois o terçamento vai para 0. E aqui no yaw rate, a linha preta e a verde pontilhada são as trajetórias desejadas para o yaw rate, mas esse controlador está desabilitado. Mas plotamos mesmo assim para ver quão diferente o yaw rate medido está da referência a ser rastreada. Tirando os picos altos, percebe-se que o yaw rate tem uma oscilação próxima ao valor de referência. E nos dois modelos, 2DOF e 3DOF, as dinâmicas se aproximam bastante. E na rolagem vemos que o veículo dá uma certa chacoalhada e conseguimos ver a evolução do ângulo φ e depois ele retorna para 0. E aqui nós temos o momento restaurador gerado e aqui a força lateral. Vemos então que o ESC está entrando diversas vezes para corrigir o side slip angle. Os valores máximos aqui de momento não chegam a 6.000 Nm e o perfil também se aproxima bastante para os dois modelos. E na força lateral, nós percebemos que as forças na dianteira se saturam, indicando que o veículo perde sustentação lateral. Mas agora ele é ajudado pelo controlador de estabilidade que entra com esses torques de guinada para corrigir e estabilizar o movimento do veículo. Cenário 2, vamos alterar o ganho derivativo multiplicando ele por 10. O objetivo de aumentar o ganho derivativo é melhorar a resposta em regime transitório. Aqui vemos claramente que reduzimos o overshoot de beta e também as oscilações. O pico caiu para em torno de 3 graus, depois permaneceu numa faixa admissível sem oscilação. O mesmo comportamento podemos verificar no yaw rate, principalmente em 2DOF, com uma estabilização rápida e sem oscilação. Esse é um dos motivos que não é necessário um termo integrador em beta, pois o objetivo é manter dentro de um certo limite de segurança, o que já é atendido plenamente por um controlador PD. E qual é a contrapartida dessa melhora de desempenho? O torque de guinada restaurador. Agora ele atinge valores elevados, na ordem de 15.000 Nm, mais do que o dobro do último cenário. Essa é uma situação clássica que ilustra o compromisso entre desempenho performance versus comando gasto energético. Cabe ao projetista achar o melhor compromisso que atenda aos dois requisitos de projeto. Cenário 3, vamos habilitar o controlador de yaw rate e desabilitar o controlador de beta. Neste cenário, o controlador de yaw está habilitado. Então, caso a diferença entre a referência e o valor medido seja superior a 1 grau por segundo, que é o limite psi ponto, a função ESC deve ser ativada. Essa figura mostra uma taxa de guinada bem estável, com um pequeno erro em regime permanente. Esse erro, não sendo prejudicial ao veículo, não há problema nesse comportamento. Até mesmo porque o side slip angle atende totalmente os limites de segurança, mesmo sem seu controlador estar ativado. Em contrapartida, caímos no mesmo trade-off do cenário anterior. O custo referente à variável de comando é bem mais elevado, podendo chegar a picos na casa dos 60.000 Nm, que é um valor bastante elevado. É claro que a calibração do controlador é tarefa essencial para encontrar um compromisso adequado entre todas as variáveis do problema de controle. Quarto cenário, nós vamos zerar o ganho derivativo do controlador de yaw rate. O desempenho deste controlador é bem semelhante ao anterior. Ele mantém um bom segmento de trajetória do yaw rate, com erro em regime permanente relativamente pequeno e com um ótimo comportamento do side slip angle, sempre dentro dos limites de segurança. Isso mostra que o efeito derivativo para este controlador ele pode ser opcional, se de fato ele não contribuir efetivamente com uma melhora no regime transitório. E para sistemas de controle, quanto menos parâmetros de sintonia tiver, melhor. Deixa o controlador mais simples e facilita bastante o processo de calibração do sistema. Já em relação ao momento corretor de guinada, podemos ver que os picos já foram reduzidos para em torno de 40.000 Nm, porém continua sendo um valor relativamente alto. Outro ponto que podemos ver é que a função ESC está sempre ativada e não é bom ter um sistema freando continuamente como é este caso. Para resolver esse tipo de comportamento, também é necessário fazer um bom processo de calibração, para colocar um limite de yaw rate otimizado para o funcionamento adequado do sistema. Quinto e último cenário, os dois controladores habilitados para o modelo 2DOF e a função ESC totalmente desabilitada para o modelo 3DOF. Esse cenário é para comparar o desempenho de um sistema com a função ESC ativada versus outro sem a função ESC ativada. E podemos ver claramente essa diferença aqui nos gráficos. Aqui temos o veículo 3DOF totalmente desestabilizado em beta e o de 2 graus de liberdade totalmente dentro dos limites de segurança. No yaw rate é a mesma coisa, podemos ver a taxa de
guinada de um veículo instável bastante elevada, bem longe da referência, e com o controle de estabilidade bem próximo da referência. Então vemos que o efeito integral também aqui não é necessário, pois somente com o controlador proporcional o sistema já se estabiliza. Lembrando que, apesar dos dois estarem ativados, somente o controle de guinada é que está atuando, já que beta nem sequer alcança o limite mínimo de segurança. Já no momento de guinada, nenhuma diferença em relação ao cenário anterior, e na geração de forças laterais, vemos a diferença de comportamento entre os dois veículos. Concluímos assim a aula de hoje. Muito obrigado pela atenção e até o nosso próximo encontro.